Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BWAcast. Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu estou com um convidado super especial. A conversa hoje é com quem entende e traduz muito de economia e finanças. O papo da gente vai ser hoje com Écio Costa, que é economista pela UFPE, com mestrado, PhD e pós-doutorado em economia pela Universidade da Geórgia. Atualmente é professor titular de economia da UFPE, professor convidado da Fundação Dom Cabral, sócio e fundador da SEDES Consultoria e Planejamento, economista-chefe do LEAD Pernambuco, palestrante e conselheiro de empresas e com uma visão super prática de mercado. Écio, seja muito bem-vindo. Sei que o papo hoje vai ser incrível. Bem, André, eu que agradeço aí a apresentação, o convite para participar do podcast. E sim, a gente tem muito realmente o que tratar, né? A economia vem mudando a passos largos e os empresários precisam entender o que está acontecendo e mais ainda, perceber que essas mudanças vão trazer impactos lá na frente e precisam se preparar para isso, né? Então, tem várias nuances que precisam ser detalhadas aqui nessa nossa conversa, da área tributária, né, da área também de captação de recursos, de planejamento de cenários econômicos, né, para onde o nosso país está indo, para onde os setores estão indo, e isso traz uma perspectiva de mudanças nos resultados das empresas. Então, é muito importante, convido a todos, né, que fiquem até o final, acompanhem esse nosso bate-papo de hoje. Com certeza, com certeza. A gente vai estar hoje abordando, pessoal, aspectos da reforma tributária, quais impactos econômicos que a gente tende a vivenciar no mercado, né? O que as empresas precisam fazer para se adequarem para tudo isso ali que a gente tem passado, quais são as estratégias que a gente deve adotar para gerar mais caixa. A gente fala muito na BWA que é uma das maiores mudanças dos últimos 60 anos, afinal, é uma mudança significativa e estrutural, não só tributária, mas muito mais econômica na perspectiva de negócios, e a gente vai passar por isso aqui hoje, né? Então, eu queria fazer uma breve introdução para quem não está ali muito familiarizado com esse tema da reforma tributária, que parece, de certa forma, que está um pouco distante, porque falam que só vai começar em 2027, aos que ainda acham que ela não vai acontecer. Sinto informar que, de fato, ela já está acontecendo, né? Então, a gente já tem algumas implementações de modelo de faturamento, nota fiscal, já sendo implementadas agora em 2025. Então, na perspectiva de mudanças, já digo que ela vai acontecer. Em linhas gerais, o cronograma ali ela começa a ser executado já em 2026, mas já em 2025 a gente já tem a implementação das notas, como eu falei. Em 26 a gente tem a implementação do CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. Que essa substituição acontece efetivamente a partir de 2027. Em 2029 a gente tem a gradativa substituição do ICMS e do ISS. E em 2033 a gente tem o modelo amplamente e totalmente implantado, sem dúvida alguma. E eu queria que você comentasse um pouco do que você tem visto a nível de mercado hoje, se os empresários estão acompanhando essas mudanças, se eles estão cientes, se eles estão planejando tudo isso. Como é que você tem enxergado, o que você tem ouvido dos empresários aí? André, a gente, como consultor, como professor, a gente fica às vezes até meio assustado, né? Porque muitos empresários estão ainda sem nem saber o que está acontecendo. Muitos ainda também assustados. A reforma, claro, estamos no Brasil, né? Tudo pode acontecer. O passado, inclusive, é incerto. Exatamente, né? exatamente. Mas até que se mude, que tenha alguma mudança muito radical, esse é o modelo que a gente vai ter a partir de 2033, né? E não só deve se preocupar com isso em 2033, como você já bem colocou, as mudanças já estão acontecendo, é preciso tomar decisões contábeis, tributárias, desde já, e estudar muito, né, para determinar qual vai ser o seu modelo. Se você é uma empresa no Simples, por exemplo, você vai continuar no Simples ou se vai mudar para o sistema de valor agregado. E também os outros setores, como que você vai precificar o seu produto.
Como você vai precificar o seu serviço? Muitos empresários não estão ainda com total domínio sobre o assunto. Tem muita mudança até de ERP também, que precisa acontecer ao longo do tempo. Você vai ter aí um convívio com 2 sistemas tributários, né? Do ano que vem até 2032, né? 33 é a virada realmente de chave. Exato. E essas dúvidas, elas continuam, né? Então, é importante um papel como o de vocês para trazer essa explicação e fazer a conta realmente, né, na ponta do lápis, o quanto o peso tributário dessa mudança vai afetar o setor de serviços, a indústria, o agro, né? Porque a gente sabe que cada setor tem uma particularidade. E a gente sabe que o resultado dessa reforma terminou, na realidade, beneficiando a indústria, que hoje paga muito e vai pagar menos, e quem vai pagar a conta no final das contas é o setor de serviços, que vai pagar mais, né? E que hoje paga menos, né? Então, essa mudança, ela traz aí um equilíbrio, né, fiscal, né, tributário, que vai ter essa balança. O agro exportador continua isento, o agro para o consumo doméstico tem algumas isenções também. Até o setor de serviços tem, em determinados setores, algumas faixas de redução, né, de desconto que vão ser concedidos. E a indústria, trabalhando no valor agregado, quanto mais agregação essa indústria tiver de valor, por exemplo, uma indústria automobilística, né? Ela tem várias etapas na cadeia produtiva. Exato. E vai tendo esse sistema de crédito e compensação no imposto, que só vai ser cobrado sobre o valor adicionado de cada uma dessas etapas. Então, um setor como esse vai ter os seus preços dos seus produtos, se espera, pelo menos, que haja uma redução desse preço, né? Enquanto que os serviços vai ter uma elevação. Porque o setor de serviços usa muita mão de obra, né, e poucos insumos. Então, a mão de obra que é própria, ela não conta nesse cálculo de valor adicionado. Exatamente. Que é a grande reclamação do setor de serviços, né? Então, assim, isso vai fazer com que alguns serviços se tornem mais caros, né, por conta disso. E aí essa dinâmica toda precisa ser estudada, né? Eu sei que vocês fazem um trabalho excelente nisso, precificando, né, o peso da reforma para cada um desses setores. E assim, o alerta realmente é importante, né, que os empresários precisam fazer esse dever de casa, entender melhor como que eles vão se situar, inclusive se vai valer a pena para eles continuarem atuando naquele mercado onde estão. Perfeitamente. Né? Porque aí tem um outro ponto que a gente tem que discutir, né, que é justamente dessa guerra fiscal que está por acabar, né? Isso, com certeza, vamos chegar lá. Pessoal, traduzindo aqui num dever de casa, né? Acho que o que é que a gente tem que fazer hoje? A gente precisa, como o Écio bem colocou, entender qual é o impacto que a reforma tributária vai causar no meu negócio. Eu preciso entender por quanto que eu vou comprar, porque o que acontece no modelo novo é que eu vou ter um valor de tributação cobrado por fora, né? A CBS e a IBS, chamado de IVA em conjunto, vem por fora do preço normal. Então, traduzindo, se eu comprava por 100 e o CBS supostamente em 2027 passa a ser 10%, que é o que se estima ali em torno disso, eu vou passar a comprar provavelmente por 110. Então, partindo dessa premissa, se eu vou comprar por 110, por quanto eu vou vender? E a reflexão que o empresário tem que fazer é, se eu trabalho, por exemplo, com varejo, ou trabalho na cadeia do varejo, que fala-se muito que a indústria tende a reduzir o preço, o custo de produção. Mas a matriz industrial do Brasil não é muito pequena. Uhum. Então, até que ponto a gente vai ter essa redução, uma vez que dentro do processo de produção eu também tenho consumo de serviço. Consumo de aquisição de outras indústrias que passam, às vezes, por distribuidores que estão sendo afetados. Então, a gente tem todo um processo de reacomodação financeira que precisa ser calculado para chegar num ponto de reflexão de qual será o meu novo preço, considerando as premissas de novos valores de compra, novos valores de venda. E será que o meu produto ainda vai ter mercado? Será que o meu cliente vai ter a capacidade de comprar?
Será que eu ainda vou ter o mesmo volume de vendas ou será que eu vou ter uma expansão de mercado, uma redução de mercado? Com isso, eu passo a substituir alguns padrões de consumo ou o padrão de consumo do meu produto passa a ser substituído? Então, eu queria que você fizesse um pouco de perspectiva econômica. O que você entende a nível de inflação, de consumo, de tudo isso que vem ali com a reforma tributária, que eu acho que é uma vertente super relevante para se considerar, né? André, isso é uma preocupação enorme, tá? Inclusive, eu não queria estar na pele dos técnicos do IBGE com essa mudança, porque se hoje já são criticados, né? Porque a inflação mede um patamar de reajuste de preços de uma cesta de bens, né, bastante ampla, e muitos consumidores reclamam dizendo, não, mas eu chego no supermercado, eu não vejo essa realidade, eu vejo muito mais caro. É porque é uma cesta de bens, né? Então tem diversos itens ali. Com a virada de chave e a implantação, né, do IBS e do CBS, o nosso IVA, você vai ter realmente essa precificação refeita, né? Então, alguns itens se espera que haja redução, mas aí sempre, né, com o pé atrás, porque a gente sabe que às vezes você não vê isso realmente acontecendo na prática, principalmente se forem mercados muito fechados. Mas também tem outros que vão sofrer reajustes para cima, mais aí a área de serviços. E aí tem essa questão da cobrança por fora, como você mencionou, que ela vai inicialmente adicionar um custo, né, para aquele varejo, né, que vai estar comprando, e ele vai repassar isso adiante, né, se estiver, por exemplo, dentro de uma cadeia. Mas se estiver atendendo o consumidor final, talvez ele não consiga repassar isso. Se ele está no Simples, ele precisa realmente fazer aquela conta, né? Olha, hoje eu estou na tabela de acordo com o meu faturamento de tantos % da receita que eu vou pagar. E adotando o IBS e o CBS, eu vou ter essa compensação, né, com os itens que eu estou comprando, com o aluguel que eu vou estar pagando, com a conta de energia, até o contador, né, ele pode colocar isso como um crédito e vai pagar um percentual, né, que aí a gente, combinando os dois, se fala algo em torno de 27,5%. Né? Exato. Pode ser que ainda suba mais daqui até lá, em cima daquela margem de valor agregado. Se esse valor ficar acima do que o do Simples, você mantém o Simples, né? Se ele ficou abaixo, né, do Simples, vale a pena você migrar. E praticando os mesmos preços, né? Essa seria a simulação. Mas vai ter outros setores que não estão no Simples, que tem um faturamento mais elevado, que aí não vai ter mais lucro presumido, né? Você vai ter agora realmente que adotar esse sistema e fazer a sua conta dentro do seu DRE, se você está atingindo lá, né, o ponto de equilíbrio, o preço de ponto de equilíbrio, que justifique manter o preço. Caso contrário, você realmente vai ter que fazer uma elevação desse preço, observando o mercado. Aí o ponto importante também é que ninguém vai estar sozinho nessa, né? Exato, exatamente. Todas as empresas do setor vão estar com a mesma dificuldade e aquela empresa que tiver o melhor sistema de contabilidade, a melhor organização para conseguir se creditar o máximo possível dessas despesas que abatem do valor agregado que vai originar o pagamento do imposto, elas vão estar melhor posicionadas, vão ter mais margem, né, do que a outra. Então, assim, isso cada empresa vai ter uma análise a ser feita, né, e vai impactar sim. Você vai ter uma mudança dos preços praticados na economia. Os bens industrializados, a tendência é que eles tenham uma redução. E os serviços é que você tenha uma elevação desses preços, justamente porque as cargas tributárias vão estar mudando. Assim, a gente gosta de ser otimista, né? E sendo otimista, a expectativa é que você tenha um modelo de mercado, a partir de agora, parecido com o que acontece nos Estados Unidos, parecido com o que acontece na Europa, parecido com o que acontece com os nossos vizinhos aqui da América Latina. Sim. Onde os produtos eles são mais baratos,
e os serviços são mais caros. Né? Essa realidade, você vê muito uma comparação, né? O carro XYZ lá nos Estados Unidos custa metade ou menos da metade que o mesmo carro aqui no Brasil. A tendência é que você tenha essa redução do preço aqui no Brasil também, porque hoje, quando você olha, você sabe bem disso, né, André? Sim. Quando você olha todos os impostos que são calculados em cima da produção e venda daquele veículo, passa de 50%. Né? Com o IBS e CBS, isso vai estar limitado a 27,5%. Então, de cara, já traz uma redução forte. Né? Já os serviços, eles vão subir do que muitas vezes você tem uma empresa praticando um lucro presumido, né? Com taxas bem mais, o aglomerado bem mais baixas, e elas vão subir para os 27,5%. Aí você vai ter essa elevação do preço dos serviços. Né? É verdade. A gente tem um desafio aí de equalização de toda essa mudança no nosso ecossistema. Né? Por isso que a gente fala que a gente tem que ter... O empresário precisa ter muita atenção neste momento. Você falou do Simples Nacional. Se eu estiver olhando aqui para um período mais curto, vamos olhar falar de 2027, supondo que admitindo que o CBS fique em torno de 10%. Tem empresa no Simples que não tem esse lucro. Uhum. Então você imagina se eu não enxergo isso e a partir de janeiro de 27 eu começo a comprar 10% mais caro. Eu estou fadado a sair do mercado. Porque eu não tomei a decisão correta, porque eu não fiz um bom planejamento tributário e acabei ficando fora. Só pelo preço de compra. Não estou nem falando da demanda do meu cliente. Isso. Então, ao mesmo tempo, o meu concorrente que está enxergando isso, ele pode ter um aumento também de oportunidade, porque tem concorrentes dele que vão estar saindo do mercado por causa disso. Então, a gente passa a ter um cenário de mudanças de dentro da companhia e de fora da companhia que podem me dar mais capacidade e necessidade também de reestruturação. Então, tudo isso tem que ser pesado. Você considera que as empresas do lucro presumido também passam por uma sistemática muito parecida. Elas substituem o PIS e COFINS hoje de 3,65 passando para 10. Até que ponto eu consigo me estruturar com isso? Porque eu posso chegar a pagar 10% sobre o meu faturamento porque eu não tomo crédito de nada. E no final das contas, apesar da gente ter essa perspectiva e estimativa de que essa esperança na realidade de que os produtos fiquem mais baratos, olhando para a questão industrial, daquilo que se produz aqui inclusive, a gente tem um problema que acaba aumentando o custo muito provavelmente, que quem presta, um dos setores que não foi devidamente incentivado é o de transportes. Rodoviário de cargas. Então, o transporte rodoviário de cargas ele não foi incentivado adequadamente. E há uma tendência inflacionária neste setor. Então, se tudo no Brasil é transportado, e o Brasil é um país gigantesco, sim, o quanto que isso na cadeia vai impactar no preço final do produto? Então, acho que ficou um pouco de fora do que poderia ter sido melhor observado dentro do contexto ali de reforma tributária. Mas a recomendação que a gente dá aqui é que façam conta e avaliem. O negligenciar esse momento eu acho que pode ser muito custoso para as empresas. Uma coisa é certa, todo mundo vai precisar de caixa e todo mundo vai precisar fazer muita conta. Então, entrando nessa perspectiva de caixa, de planejamento, a gente não pode deixar de falar, hoje a gente está aqui em Recife, né, no nosso Nordeste, e a região Nordeste é uma das regiões onde se tem mais incentivo fiscal, né, concedidos no país, óbvio, destacando-se ali da Zona Franca de Manaus, etc. Qual, na tua visão, Écio, o que você acha que deve acontecer agora? O que as empresas devem fazer? O que vai acontecer? Vai haver um êxodo das empresas que estão aqui no Nordeste? Comenta um pouco sobre isso, por favor. Isso é muito preocupante, né? Você tem até 2033 um fundo de compensação, né? E a partir daí você vira a chave para um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo de compensação ele já não dá conta, né? Porque existem hoje uma série de incentivos fiscais que são dados pelos estados, principalmente na guerra fiscal do ICMS, que é um dos impostos que vai deixar de existir, né? E aí o valor que foi destinado no fundo de compensação ele fica muito aquém
do valor que ninguém sabe exatamente quanto é, né? Desse custo desses benefícios fiscais. Mas se sabe que o valor prometido do Fundo de Compensação e depois do Fundo de Desenvolvimento Regional, esses valores ficam bem abaixo. Então, há sim um risco muito grande de diversas indústrias que estão hoje espalhadas, né, por regiões aqui do Nordeste, do Centro-Oeste. O Norte não, porque a Zona Franca de Manaus foi mantida. Isso. Né? E ela pode, na realidade, servir até como uma região que vai atrair indústrias. E a região Sudeste também não corre tantos riscos assim. Eu vou explicar um porquê. Mas a questão toda está nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, que hoje muitas indústrias se instalaram nessas regiões baseadas puramente no incentivo fiscal. Porque você tem uma deficiência grande de estradas, de infraestrutura, de mão de obra capacitada, até de fornecimento de energia, muitas vezes. E esses custos, eles fazem com que essas regiões sejam menos atrativas do que a região Sudeste. E, além disso, você tem uma região Sudeste com São Paulo, por exemplo, que representa 50%, arredondando, do PIB nacional. Então, um mercado consumidor gigantesco que está lá, várias cadeias produtivas estão lá dentro, e você tem infraestrutura de primeiro mundo, né? Pelo menos comparado com a região Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, muitas indústrias já estão fazendo, né, o seu dever de casa novamente para ver se vale a pena a manutenção dessas indústrias aqui na região. Claro, você trouxe um ponto importante, o custo do transporte. Ele vai ter uma relevância, até porque ele não foi incentivado, né, como você mencionou, e aí isso pode ser um fator para justificar a permanência dessas indústrias aqui na região Nordeste. Principalmente quando a gente estiver falando de indústrias de baixo valor agregado, que tem muito volume, ou que tem muito peso, e aí isso demanda um deslocamento maior, mais caro, né, de trazer produtos do Sudeste para a região Nordeste. Então isso pode justificar a permanência dessas indústrias. A região Centro-Oeste me preocupa bem mais do que a região Nordeste. Por quê? Porque se você tem a região Sudeste como o maior mercado consumidor do país, a região Nordeste é a segunda região em termos de tamanho de consumo. É maior até que a região Sul. Então, isso mantém algumas dessas indústrias aqui. E a região Centro-Oeste não tem esse tamanho de consumo de população tão grande. Então, acredito que muitas indústrias que estão na região Centro-Oeste vão terminar saindo de lá. Para a região Nordeste, você tem um fundo também de desenvolvimento regional, que vai ajudar. Dos 5 maiores receptores do Fundo de Desenvolvimento Regional, você tem Bahia, Pernambuco e Ceará, que junto com São Paulo e, se não me engano, Minas, são os maiores receptores, tá? Porque foram levados em consideração fatores de desenvolvimento humano, fatores sociais e também a população. Foram levados em consideração vários fatores, né, sociais. Então, a região Nordeste ela é privilegiada nesse sentido por ter fatores sociais bastante negativos, né? E, de última hora, o governador Tarcísio conseguiu incluir no cálculo do Fundo de Desenvolvimento Regional o tamanho da população. Como São Paulo tem uma população bastante elevada, São Paulo ficou lá também entre os 5 maiores receptores. Assim, isso vai ser muito importante para a nossa região, porque você vai ter recursos sendo destinados para o governo do estado, que vai decidir como alocar esses recursos dentre as empresas, as indústrias que queiram se instalar, ou até mesmo na manutenção delas. E aí são levados em consideração alguns aspectos. Desenvolvimento tecnológico, meio ambiente,
Basicamente, esses fatores. E então, indústrias que são muito relevantes para o nosso estado provavelmente vão receber esses incentivos, que podem ser, inclusive, incentivos em recursos financeiros. Você pode investir em infraestrutura para o escoamento dos produtos, em capacitação de mão de obra, em algum desenvolvimento tecnológico, ou pode fazer um incentivo financeiro especificamente para aquela indústria, para que ela se mantenha instalada aqui na região. Então, imagina como isso vai ser a partir de 2033, com essa alocação por todos os estados vão receber recursos, e vai ser preciso muito estudo também econômico para determinar que aquela indústria A merece mais receber os recursos do que a indústria B. Né? Há estados, inclusive, que já andaram falando que e se esses recursos viessem para a gente saldar as nossas contas. Né? Aí é uma distorção totalmente fora de realidade, mas a gente vai ter essa discussão mais para frente. E se a gente não desenvolver um bom trabalho para a alocação desses recursos, a gente pode estar correndo o risco de perder indústrias aqui do estado. Eu faço parte de um grupo de discussão da FIEP, da Federação da Indústria daqui de Pernambuco, com várias instituições. Eu estou lá como economista-chefe do LIDE, mas tem representantes de outros setores empresariais também, onde a gente está discutindo a melhor alocação desses recursos. Né? E a ADEP, que é a nossa agência de desenvolvimento, ela hoje trata muito da guerra fiscal, né? Concede o PRODEP, né? Com incentivo fiscal, e depois de 2032 não vai mais ter PRODEP, né? O ICMS acaba. Exatamente. Então, o que é que a ADEP vai fazer? Então, minha defesa nesse grupo de estudo é que a ADEP passe a ter a responsabilidade de desenvolver os estudos, né, para a alocação desses recursos, né, da maneira mais otimizada possível. Então, o governo do estado está sendo chamado para essa discussão também, para que provavelmente seja esse o encaminhamento. Só que isso vai se repetir em todos os estados. Né? Sim, com certeza. E aí eu tenho uma preocupação também que os estados do Nordeste precisam se alinhar na defesa da correta alocação desses recursos, para que Pernambuco não faça o que faz hoje, né? Pernambuco, Bahia, Ceará, que eles não façam o que é feito hoje, que fica um concorrendo com o outro. Começa uma nova guerra, né? Hoje existe uma guerra fiscal onde todos concorrem para a implantação de uma determinada indústria. Sim. É importante que depois de 2032 eles façam um alinhamento onde eles determinem áreas prioritárias, onde você tem vantagens competitivas, né, para a implantação de indústrias em determinadas regiões, e deixem de concorrer entre si. Né? Hoje você tem um consórcio Nordeste dos governadores. Nas federações de indústrias tem também, né, um agrupamento das federações do Nordeste em prol do desenvolvimento industrial. Então precisa ter algo nesse sentido também, para que esses recursos possam ser alocados da melhor forma possível, em que eles não concorram diretamente entre si e se juntem para concorrer com, por exemplo, a região Sudeste, né? Ou região Centro-Oeste, assim por diante. E aí você possa ter uma melhor alocação desses recursos. Mas veja que é muita discussão que ainda precisa ser feita, né? E a gente daqui a pouco chega em 2032, né? Exatamente. Acho que tem alguns detalhes importantes, né? Acho que uma das mudanças com a reforma tributária, você falou de população e consumo, é justamente a destinação da tributação, que passa a ser do local de destino. Então, hoje você tem por exemplo, no ICMS, quando você faz uma venda interestadual, parte do valor ele é recolhido para o estado de origem, isso. Parte do valor ele é para o estado de destino. A partir da implementação da reforma, inclusive nesse período de transição, a gente vai ter a integralidade do valor para o estado de destino, de consumo. Talvez isso, olhando para o Nordeste, pelo tamanho de consumo que a região tem, traga, de certa forma, alguma
compensação para as indústrias que cá estão, de certa forma, em virtude dessa... Mas, sem dúvida alguma, é possível crer que a gente vai haver uma grande movimentação, né, de empresas, dado toda essa situação de custos logísticos, de precificação, de consumo, mas também no cenário econômico político, você vai ter uma mudança no caixa dos estados. Verdade. Certamente a gente não vai deixar de ter uma movimentação nessa perspectiva também. Então, os governos estaduais vão precisar entender os seus orçamentos também. E eu acho o bacana, depois desse processo implementado, é que a gente vai ter um cenário empresarial muito mais forte. No final das contas, que como você bem falou, com o fim dos incentivos fiscais, o jogo vai ser de onde é que eu vou conseguir ter melhores condições de implantação. Porque você sabe que hoje alguns estados acabam concedendo áreas de instalação industrial que não tem uma estrutura minimamente razoável para se empreender, né? Então, desde infraestrutura de vias e, enfim, até internet, entre outros ali, energia, que não está 100% adequada. Então, só basicamente estão doando o terreno, mas a infraestrutura não existe, né? Então, acho que isso vai dar um pouco mais de competitividade. Mas o que eu acho que tem alguns outros pontos que são relevantes, olhando também para hoje. A gente não pode deixar, acho que dentro do contexto da reforma, de olhar para o presente, mas olhar para o futuro, mas também não deixar de olhar para o presente, né? Então, a gente tem a questão dos fundos de compensação, como você falou. Primeiro dever de casa, e eu acho que tem um problema, um porém ali, que eu acho que isso vai acabar gerando judicializações, é que o fundo de compensação era para todos os incentivos fiscais, pelo que você tinha na Constituição Federal. E daí, todos os incentivos fiscais a nível de ICMS, né, estavam ali abrangidos por isso. Só que, quando a gente veio para o texto da Lei Complementar 214, foi retirado os incentivos comerciais, mantendo-se apenas os industriais. E a quantidade de distribuidoras, inclusive de comercial importadoras que a gente tem nos nossos portos, como é que elas vão ser tratadas? Uma vez que a gente teve uma interpretação que deu uma restrição que estava na Constituição. Então você tem um primeiro problema que já acaba um dever de casa de judicialização para essas companhias. Olhando a nível de tempo também, quem tem o incentivo fiscal precisa se credenciar já a partir do ano que vem para garantir o direito a receber esse fundo de compensação que começa em 2029. Então você tem um dever para isso. Olhando na perspectiva de caixa ainda, às vezes tem companhias e empresários que param, não estão olhando para o que está acontecendo. Isso pode sair muito caro dentro do processo. Por quê? Os incentivos fiscais ainda estão sendo concedidos. Então ainda existe muita oportunidade até 2032. Exato. Então a gente está falando de um período aí de quase 7 anos de geração de caixa com os incentivos fiscais. E eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho nessa área de concessão de incentivos, porque eu acho que é super oportuno. É uma grande oportunidade de geração de caixa que todos os estudos demonstram que a reforma tributária vai impactar demais o caixa das empresas. E a gente enxerga que essa é uma das grandes alternativas, é justamente a utilização de incentivos. Então, comenta um pouco sobre isso, por favor. Os incentivos, eles ainda, como você mencionou, valem até 2032. Você tem uma redução gradual, né, do impacto deles, mas eu continuo, né, com demandas de empresas que entendem que o incentivo fiscal, principalmente a redução do ICMS, é uma peça fundamental para viabilizar a implantação desses negócios aqui na região Nordeste e aqui em Pernambuco, que a gente tá falando daqui principalmente, né? E o Prodep, por exemplo, mas também lá no Ceará, na Bahia, na Paraíba, todos os estados têm um programa específico que deve sim ser utilizado para a indústria, para a central de distribuição, para a importação. Eles vão continuar sim, valendo a pena a utilização deles. E a gente olha, às vezes tem empresas que dizem, mas isso só vai até 2032. Cara, são 7 anos, né? O custo de você fazer a solicitação desse incentivo, ele muitas vezes em um mês já se paga. 1000 vezes, 1000 vezes. Pois então é algo que a gente até acha estranho a empresa, tendo essa ferramenta, não utilizar ela enquanto pode utilizar, né? Porque senão isso termina inviabilizando muitas vezes ou reduzindo a lucratividade dessas empresas que estão aqui na região. E o seu concorrente vai estar fazendo, né? Então,
continua tudo funcionando normal. Tem também os incentivos da Sudene, né? O incentivo da Sudene e no norte da Sudã para a redução do IRPJ continuam independente de reforma tributária. Exato. Porque a gente está falando de outro tributo, né? Imposto de renda, né? Não são os tributos que estão nessa reforma. Eles podem ser impactados pela reforma da renda, que aí já é uma outra discussão, né? Com aquela tributação mínima dos 10%. Isso. As empresas incentivadas que distribuem lucro, o sócio vai ter uma distribuição menor e aí isso pode servir como desincentivo. Então eu tenho defendido também que nessa reforma da renda, se ela for adiante, que tenha uma cláusula específica para que a distribuição de lucros das empresas incentivadas com redução de IRPJ seja contabilizado o valor cheio. Porque senão você não tem o porquê ter o incentivo. Sim, com você vai certeza. terminar pagando mais como pessoa jurídica. Entendeu? Então, os incentivos continuam. Né? O jogo continua, né? Nessa guerra fiscal, vai reduzindo gradualmente. Depois de 2033, como eu até mencionei antes na nossa conversa, a ADEPE perde a sua função aqui em Pernambuco, né, de alocação desse PRODEP, porque o PRODEP vai deixar de existir. E aí vai passar a se pensar em outras formas, né, de trazer incentivos fiscais. Um ponto interessante que você estava mencionando é a arrecadação, ela vai ser agora mais no destino, vai ser no destino. Isso. Né? Hoje é meio que compartilhada. Né? Exato. E isso vai aumentar o caixa de alguns estados, né? Sim. Principalmente estados que têm mais consumo. Sabe o que pode acontecer também? A guerra fiscal hoje é setorial. Né? Você escolhe um setor A, B ou C e reduz o ICMS. Depois que o IBS e o ICBS forem implantados, a parte que cabe aos estados e municípios, você não vai poder fazer isso mais setorialmente. Ou você reduz tudo, né? Ou você não pode fazer nada, ou dar um incentivo financeiro, como eu estava mencionando, do Fundo de Desenvolvimento Regional. Se tiver estados com muito caixa, numa situação melhor do que está hoje, pode haver uma concorrência em termos da redução de toda a alíquota para a atração de indústrias, né, ou manutenção de algumas indústrias. Então, esse não é um cenário descartado. Há essa possibilidade também. Os estados vão ter essa possibilidade de reduzir também o seu imposto. E outra coisa importante, hoje o consumidor não sabe o quanto ele está pagando de imposto. Ele acha muitas vezes que o imposto que ele paga no combustível é o mesmo que ele paga no veículo, que é o mesmo que ele paga no cinema, que é o mesmo que ele paga no restaurante, e é tudo totalmente diferente. Sim. E não aparece na nota, né? Alguns setores têm a discriminação, mas a grande maioria não. Com isso, você vai ter agora todos pagando o mesmo imposto. Isso vai ficar cada vez mais evidente para a sociedade, né? E isso pode gerar lá na frente, né, demandas da população para que essa carga tributária caia também. Sim. Né? Claro, vai trazer mais transparência, naturalmente. Transparência, né? Claro, vai demandar reforma administrativa, uma melhora na eficiência do setor público em prover os serviços para a população, para que essas despesas caiam e você, consequentemente, tenha uma carga tributária menor também. Mas é uma situação bem melhor do que a que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente vive esse manicômio tributário que muitos falam. A gente tem recorde em número de horas, né, para se calcular o imposto que vai pagar e a gente ainda nem sabe se está pagando certo. Digo que vamos ter algumas horas ainda pela frente até 2032. Vai melhorar, mas até melhorar piora um bocado. Sim. Não, e tem toda uma fase de adaptação, de saber como funciona. Um ponto importante também, que você já mencionou, acho que umas 3 vezes na nossa conversa, uma geração de necessidade de caixa das empresas, porque hoje você posterga o pagamento do imposto. Com o novo sistema, você vai pagar antecipado. Então, essa virada de chave aí também
traz um impacto no caixa das empresas significativo. Né? Exatamente. A nova metodologia, né? Falando do split payment que se comenta tanto. Primeiro, um outro pilar da reforma é justamente a arrecadação antecipada. O split payment ele não permite que você literalmente sonegue. A cada entrada bancária, cartão de crédito, Pix, o governo vai ter a capacidade de arrecadar, já splitando, ou seja, separando os valores que pertencem ao governo e os valores que pertencem ao empresário. Então, isso vai possibilitar tanto a sonegação, né? Porque a não ser que seja movimentação em dinheiro, como também impacta diretamente o caixa das empresas na perspectiva de, se eu não recebo o valor agora, e se não estou na sistemática de créditos e débitos imediata, que é uma das modalidades possíveis no sistema de split, eu vou correr o risco de pagar primeiro e depois ser ressarcido. Então, você tem um fluxo que muda totalmente dentro do processo. E isso, pessoal, traz mais ainda a necessidade da busca por incentivos fiscais. E na BWA, como a gente atua hoje no mercado nacional, a gente enxerga muito o desconhecimento do empresário. Você colocou um pouco não sei por que tem empresário que não requer. Eu acho que tem um ponto muito sensível que é a falta de conhecimento a respeito das oportunidades tributárias que o Brasil tem. Uhum. Então, acho que quando a gente fala aí do Sudeste, especialmente, quando a gente fala de incentivos de importação, o pessoal fala muito de Santa Catarina e do Espírito Santo. E desconhecem as operações que a gente tem hoje no Nordeste, e cada estado tem a sua especificidade, a sua particularidade. Até mesmo no Norte, tem Roraima com algumas condições diferenciadas. Uhum. Mas quando você começa ali Alagoas com os imprecatórios, você tem incentivos fiscais aqui em Pernambuco com PEAP 1 e 2, você tem o Rio Grande do Norte, a Paraíba. Então, de incentivos fiscais que você vai conseguir pagar 0 na entrada, 1% na saída, 1,5%, 2,5% na entrada, nada na saída. Então você tem, cada estado tem a sua particularidade, e isso hoje pode ser o divisor de águas para as empresas, né? Assim, num momento que você vai precisar de caixa, no momento em que a gente falou aqui que as empresas podem ter um aumento do tamanho de mercado, uma vez que concorrentes vão acabar saindo do processo. Surge ali uma oportunidade gigante quando você vai refazer seu planejamento tributário. De repente eu vou sair do Simples, ou eu vou sair do lucro presumido agora. Buscar os meus incentivos fiscais nestes estados pode gerar um caixa absurdo, e quanto de caixa, dependendo do tamanho da tua operação, do tamanho do aumento do teu mercado, até 32, né? Uhum. E além dos incentivos fiscais, eu acho que a gente falou também dos incentivos fiscais de ICMS, mas temos os federais, como você bem mencionou, mas além dessa regra de incentivos, a gente ainda tem a possibilidade de captação de recursos. Isso. E que ainda se faz muito pouco uso disso. E eu queria que você falasse um pouco do trabalho que você desenvolve hoje nas sedes, na parceria que a gente tem com a BWA, para a captação desses recursos. Explica um pouco para os nossos ouvintes aí como é que isso funciona, que recursos são esses, qual a taxa média. Então, a SEDES, Consultoria e Planejamento, eu fundei há mais de 20 anos, e inicialmente o que a gente procurou foi realmente trazer soluções, né, financeiras para as empresas, e principalmente a captação de recursos com linhas que sejam subsidiadas, linhas diferenciadas, porque o Brasil sempre teve um histórico, né, de ter taxas de juros muito altas, o que termina inviabilizando muitos negócios. No momento que a gente vive hoje, sim, inclusive, com a Selic de 15%, se você for fazer o seu plano de negócios, você pode chegar muitas vezes a uma inviabilidade da implantação daquele negócio, com um custo de capital tão alto como esse. Então, você tem aqui no Brasil linhas que são regionais e linhas que são também nacionais. Aqui na região Nordeste, você tem um fundo constitucional, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FNE, que é aplicado principalmente pelo Banco do Nordeste, mas nas regiões Norte e Centro-Oeste também tem, né? Você tem o FNO, onde o BASA é o principal aplicador desse recurso na região Norte, uhum, o FCO na região Centro-Oeste, com o Banco do Brasil, e a nível, claro, e tem tem também no Sul, tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem algumas linhas também específicas que têm alguns diferenciais. Mas esses fundos constitucionais são, em geral, os mais atrativos, né? Exato. Só fazendo
um adendo no seu ponto. Uma das estratégias, inclusive estava discutindo com um cliente recente sobre isso, por que não abrir uma filial no Nordeste? Inclusive fazendo, se for o caso, a alteração de endereço matriz, só com a indicação do número, que isso é possível hoje, para captar. Sim, sim. É uma alternativa. Isso é possível. Claro, tem algumas regrinhas que devem ser seguidas. A principal delas é que, se forem itens de investimento, esses itens de investimento têm que ser feitos naquela região específica. Mas o FNE, por exemplo, ele atende não só a região Nordeste, como o norte de Minas e o norte de Espírito Santo. Então, tem empresas que estrategicamente também fazem isso que você mencionou, usando o norte de Minas ou o norte do Espírito Santo para sua filial. Não precisa nem ser matriz, pode ser a filial também. E aí, falando a nível mais nacional, você tem o BNDES, né, com o atual governo vem desenvolvendo várias linhas que são utilizadas pelo BNDES, e tem que ficar sempre atento. Lá no passado, de alguns 10 anos atrás, a gente teve inclusive linhas para aquisição de máquinas com taxas de 2% ao ano. Você deve lembrar disso também, lá no governo Dilma, né? E isso pode ser que volte, então tem que ficar sempre acompanhando como que essas linhas são apresentadas ao mercado. Existe a FINEP também, que é a financiadora de estudos e projetos. É um órgão que, no atual governo, vem recebendo uma alocação de recursos interessante, tem tido orçamento e financia a modernização das empresas, o desenvolvimento tecnológico. Então, tem uma série de linhas dentro da FINEP de atuação a nível nacional, de forma centralizada com eles ou descentralizada com bancos parceiros, onde você está falando de taxas de juros para o crédito reembolsável, ou seja, que você paga de volta à FINEP, porque tem linhas de fundo perdido, né, que você não, que é puramente de inovação e você não precisa pagar de volta, mas aí você tem que ter uma instituição, um ICT, né, um Instituto de Ciência e Tecnologia junto. É um trabalho até mais acadêmico do que realmente empresarial, mas é desenvolvimento de tecnologia. Mas nesse reembolsável, você está falando de taxas de juros que ficam em torno de 4,5% ou 5,5% ao ano. Com uma Selic de 15%, né, isso termina valendo muito a pena para a empresa fazer um investimento de desenvolvimento tecnológico, de uma modernização, da compra de uma máquina que vai tornar a sua produção mais eficiente, ou uma nova planta de um produto inovador, e tem a inovação interna, como tem também a inovação externa, ou seja, para os seus processos internos, ou para trazer um produto novo para o público em geral. Então, tudo isso é analisado e a FINEP atua no Brasil inteiro. Né? Perfeito. Então, veja que há muitas oportunidades. Quando eu comecei lá atrás, eu trabalhava exclusivamente com recursos do FNE, aqui na região Nordeste. Só que aí a coisa foi crescendo, né? E hoje a gente atua a nível nacional, inclusive com clientes que a BWA traz para a gente também, clientes de todo o país, a gente vem atendendo. E depois da pandemia isso ficou ainda mais fácil. Né? Sim, certamente. Porque antes os bancos eram ainda muito burocráticos, muito papel. Hoje a gente faz reunião online com um representante de instituição financeira, com o cliente, em qualquer lugar do país. Havendo necessidade de deslocamento, a gente faz também, mas isso cada vez menos tem sido cada vez menos necessário, né? Porque você encaminha os documentos, faz a reunião online, trata de tudo que deve ser desenvolvido e os projetos fluem naturalmente. Então isso vale muito a pena. Até um fato curioso, você sabe, eu tenho uma presença em redes sociais muito grande, né, de muitas entrevistas, de muito conteúdo que eu divulgo, então eu termino usando muito também. E aí ontem à noite, eu acho que eram as 11 da noite, eu estava no X lá, já quase cochilando para dormir e ainda vendo... Né? Aí tinha uma postagem que viralizou da pessoa lá, eu não vou dizer nome, que disse,
orgulhosa, né? Eu peguei dinheiro do banco e apliquei. E com o valor da aplicação, eu vou estar pagando as parcelas. Aí eu olhei assim e disse, isso não tem, assim, não parece que é algo que realmente está acontecendo. Porque normalmente o dinheiro que você pega emprestado do banco é mais custa caro. muito mais caro do que a aplicação financeira que você faz, né? Perfeito. Então essa pessoa errou nas contas que fez, com certeza. A não ser que ela tenha feito o seguinte, tenha pego um dinheiro de recurso, né, constitucional, como o FNF, CO, FNO, ou do BNDES, ou da FINEP. E aí sim, realmente, se você pegasse esse dinheiro e aplicasse, como são recursos subsidiados, eles têm um custo menor do que a remuneração que você vai ter. Mas não funciona também assim. Você não pega esse dinheiro e coloca lá aplicado. Você pega esse dinheiro e compra a máquina, faz a obra civil, tem o capital de giro. E tudo isso tem que ser comprovado mediante, né, a apresentação de notas fiscais, tem que estar lá fisicamente, junto à instituição, certo? Agora, tem exceções. Quando eu estou conversando às vezes com empresários, e aqui da região Nordeste, então, acontece muito isso, por a gente ter esse histórico de taxas de juros muito altas, né? Muito empresário diz, eu não vou pegar dinheiro do banco, eu não quero dever a banco, porque eu sei lá o dia de amanhã, e se eu quebrar, e meu patrimônio, isso, aquilo outro. A gente ouve muito isso, né? Só que eles pegam muitas vezes e tem, por exemplo, a indústria com unidade aqui, vai abrir uma nova unidade, aí ele pega o capital de giro dessa unidade, né, e faz o investimento nessa nova unidade. Isso é quase um crime. Exatamente. É um crime, né? Porque ele mata essa empresa na liquidez dela para fazer o investimento dessa outra unidade que vai levar 10, 12 anos para retornar. E o giro, ele precisa daquilo rodando, né, mensalmente, né? Ele acha que assim que essa unidade abrir, esse dinheiro vai retornar. Não acontece isso. Então eu sou muitas vezes procurado pelo empresário desesperado para dizer, olha, eu fiz esse investimento, aconteceu isso. Vamos tentar consertar o estrago que você fez, né? Tentar fazer reembolso, né? E aí os bancos de fomento, eles são lentos, né? São projetos que a gente está falando de 3, 6 meses para que o dinheiro saia. E aí ele está lá, né, pela hora da morte, né, tentando resolver esse problema. E aí tem empresário que diz, não, eu tenho caixa, além desse da empresa, eu tenho investimentos que eu faço, né? E aí eu não quero falar com o Banco do Nordeste, eu não quero falar com o BASA, não quero falar com o FINEP, eu vou lá e faço eu mesmo, porque eu não quero dever. Aí é onde aquela história da postagem que eu mencionei realmente acontece. O dinheiro que você tem, né, se você deixa ele aplicado, ele vai render mais do que o financiamento que você vai pegar de Banco do Nordeste, de BNDES, né, de FINEP, que são taxas de juros subsidiadas. Nesse cenário, sim, realmente vale a pena você fazer aquilo, né? Eu estou recebendo mais dinheiro do que se eu pegasse o dinheiro e aplicasse na implantação daquele negócio. É isso que a gente tem que explicar muitas vezes para o empresário. Se você faz isso, você vai estar deixando de ganhar, né, no mercado financeiro, né? E outro detalhe, só para finalizar essa parte da nossa conversa, o que se fala muito é que cash is king, né? Dinheiro é rei. Em momentos de crise, de falta de recursos, a empresa e o empresário que tem dinheiro em caixa, primeiro eles sobrevivem, passam pelo momento de forma tranquila e ainda podem aproveitar oportunidades, né, de outras empresas que estão falindo, de outros empresários que estão falindo e que botam seus ativos à venda por um preço com um diferencial para baixo. Então são oportunidades que ele pode fazer a aquisição, né, desses ativos. Então tudo é uma administração, né, de recursos.
e sempre olhando taxas de juros, né? Então, dos recursos subsidiados, você sempre tem que ter um relacionamento, né, com esse tipo de banco de fomento para tirar proveito de um incentivo financeiro que existe, né, que é dado principalmente aqui na região Nordeste. Com certeza, com certeza. Pessoal, assunto super sério, tá? A gente está falando de taxa Selic a 15%. Eu estava recentemente escutando uma frase, não me lembro o nome, mas era de um mineiro, que ele fala: com 15%, não dá vontade do empresário sair de casa. Não tem que fazer nada, deixa o dinheiro aplicado. Mas do outro lado, a gente tem a possibilidade de captar recursos a 5% ao ano. É um terço do valor. Muito se fala hoje em inteligência artificial, que ela muda tudo. Todo mundo está correndo para implementar a inteligência artificial no seu negócio. Isso. Por que não fazer os projetos de inteligência artificial que vão gerar inovação, são investimentos tecnológicos, pura e simples, nas suas empresas numa captação como essa? Porque a gente tem uma tendência, olhando para todo o contexto econômico, tributário que a gente vai estar vivendo, de necessidade de caixa, investir de maneira inteligente, ou seja, por exemplo, em inteligência artificial, com recursos baratos, podem gerar um resultado absurdo no negócio das companhias a potencializarem seus resultados, sem dúvida alguma. Pensando nisso, a BWA fechou a parceria com a SEDES para facilitar para os seus clientes que possam realmente captar esses recursos de maneira mais inteligente e mais estruturada, né? Isso. E a inteligência artificial é uma realidade, só que, claro, precisa ser bem usada. Geralmente o que você precisa não está disponível. Né? Exato. Então você tem que fazer o desenvolvimento, e o desenvolvimento é caro, né? Mas ele traz até retornos mais rápidos do que aquele exemplo que eu estava usando da implantação de uma nova indústria. Isso. Porque você otimiza processos, você reduz custos, e aí você usando esse exemplo que você mencionou, você pode utilizar uma FINEP, né, para isso. Uhum. No país todo tem a disponibilidade, a gente desenvolve o projeto em linhas gerais, não precisa ser tão detalhado, porque o detalhamento ele vem a partir da aplicação, né, dos recursos, e assim essa inovação que você vai trazer para a sua empresa, ela tem um financiamento, a gente está falando de 72 meses para pagar, algumas linhas de 120 meses, com carência de 1 ano, 2, até 4 anos, e com taxas de juros que são, nesse caso, 3 vezes abaixo da Selic, né? Ao invés de 15%, você está falando de 5,5%, mais ou menos. Exatamente. Então vale muito a pena. Perfeito. Écio, mensagens finais aqui para os nossos ouvintes. Veja, inovar, empreender é algo muito difícil, né? A gente vive um cenário cada vez mais complexo. Veja recentemente toda essa mudança que está acontecendo, inclusive com as tarifas que o presidente Trump anunciou aqui para o Brasil de 50% para as exportações brasileiras para aquele destino. Isso mexe muito com a economia. Você tem também um governo que vem promovendo muitos gastos, o que fez com que o Banco Central elevasse a taxa de juros para poder conter a inflação. Você tem uma reforma tributária que vai mudar toda a realidade também da produção, né, de bens e serviços da economia, e aí isso demanda muita preparação, né, por parte do empresário. Então, todo empresário que eu converso em palestras, em reuniões, eu digo, olha, você tem que ter um planejamento estratégico, você tem que ter a elaboração de um plano de negócios. Você não pode empreender porque deu na sua cabeça que aquilo vai valer a pena. Teste, né? Monte realmente um plano de negócios para ver se isso dá viabilidade. Tendo o plano de negócios em mãos e partindo para a implantação, vá atrás de recursos que são subsidiados. A gente conversou bastante sobre isso, tem muitas linhas disponíveis, não só no Nordeste, no Brasil todo. Promoveu essa captação de recursos, fez a implantação do negócio, agora vamos atrás dos incentivos fiscais, redução do ICMS, redução do ISS também tem, redução do IRPJ. Veja que quase todos os setores têm um programa de incentivo fiscal que você pode utilizar.
e aproveite isso enquanto ele tem, né, disponível. Redução de RPJ, por exemplo, você pode renovar ele constantemente, né? Desde que o Congresso renove o incentivo fiscal também. Mas ele não acaba em 2032, é o que eu estou querendo dizer. E depois disso você ainda precisa fazer um acompanhamento, uma gestão econômico-financeira do seu negócio. Usar a BWA como parceiro. A gente também oferece um pouco dessa questão da gestão não contábil, né? Aí cada jogador no seu time, né? Exato. Mas e até porque vocês fazem isso com muita excelência e eu recomendo muito esse trabalho de vocês, porque vocês olham não só o para trás, né, mas vocês estão planejando também o para frente. O futuro. E a gente faz mais na questão econômica, né, de metas e de resultados, sim, que complementa um pouco, né, esse trabalho de vocês. Mas veja, tudo é planejamento, né? Sim, desde a ideia de fazer aquele investimento até o jogar com o jogo, né? Ver o que é que tem disponível de recursos financeiros, de incentivos fiscais, a implantação e depois fazer uma boa gestão. Engraçado, em 20 anos de experiência eu já vi muita coisa e muito empresário que a gente vai conversar e dizer, e aí, teu DRE, você tem acompanhado, tem feito uma gestão sobre isso? Tem empresário que fica olhando assim com a cara para mim, aí eu já percebo logo, ele não sabe nem do que eu estou falando, né? Ele não sabe nem o que é um DRE. É raro, mas acontece com frequência. Pois é. Então, é algo que precisa ter muito planejamento. Ser empresário é como qualquer outra profissão. Precisa muito estudo, né? Você não é do nada se torna um empresário. E aquele self-made man, né? Aquele cara que cresceu do nada e hoje é um bilionário, ele não é a mesma pessoa de lá de trás para que está ganhando, vencendo agora. Ele passou por todo um trabalho de preparação ao longo do tempo. Ele contratou muitos profissionais que trouxeram bagagem, trouxeram experiência para ajudar ele nisso, né? Então, esse planejamento ele é fundamental e, assim, acredito que a nossa contribuição nesse bate-papo de hoje, acho que ajuda a abrir a cabeça de muitos empresários para pensarem nessa questão tributária, na questão dos incentivos fiscais, na questão do planejamento, no olhar de futuro, né? Isso é fundamental. Com certeza, com certeza. Pessoal, mensagens finais, trocando tudo que a gente passou aqui hoje. Planejamento. Não deixem de olhar para o cenário econômico, para o cenário político que a gente vai viver. Não deixem de planejar tudo isso e mapear tudo isso que está acontecendo. Nós da BWA podemos ajudar vocês fazendo todo o cálculo para a reforma tributária. Eu acho que a gente falou aqui também sobre os incentivos fiscais e gostaria de fazer também um esclarecimento final. Às vezes a gente olha somente para o incentivo fiscal da minha própria operação e a gente atua muito, por exemplo, com redução de CAPEX, ou seja, dos custos de aquisição. Então, por exemplo, no mercado de construção civil, que é um mercado que compra muitas máquinas e equipamentos, por que não criar uma operação para subsidiar o seu próprio negócio ou adquirir de regiões onde existem incentivos fiscais para que eu possa comprar de maneira mais barata. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer a partir disso aí. Existe um mundo de oportunidades que vão vir, que estão surgindo o tempo todo com essas mudanças econômicas, com a reforma tributária. E tem nesse desafio todo, a gente precisa de profissionais que possam nos ajudar a enxergar as possibilidades e a gente precisa se dispor a isso. Então, nós da BWA estamos aqui para ajudar vocês, assim como o Écio, aqui da SEDES Consultoria também, está aqui para poder ajudar vocês a gerarem caixa e a melhorarem os seus negócios. Então, muito obrigado, uma satisfação aqui estar com vocês. Com Écio, gratidão pela tua presença, por ter vindo aqui se disposto a estar conosco, Écio. Obrigado. Eu também agradeço, André. Foi um prazer estar conversando com você e estamos à disposição, né, para conversas também com os clientes da BWA que tenham interesse em discutir mais sobre todos esses pontos que a gente mencionou e continuar confiando que o Brasil, apesar de todas as suas crises, né, a gente pula de crise em crise, mas aqueles que sabem atuar bem, que fazem o seu dever de casa, né, que se preparam, eles sempre saem melhor em cada crise, né? Isso aqui é muito importante. Com certeza, com certeza. Pessoal, muito obrigado.